Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este canal existe para abençoar a sua vida. Hoje vamos para o episódio do capítulo 25 de Atos dos Apóstolos. Paulo se apresenta a Festo, que é agora o governador a quem ele deve prestar contas. Todo cidadão romano tinha direito a pedir audiência a César. Neste momento, Paulo está aguardando a oportunidade para então solicitar essa audiência, que era direito dele como cidadão romano, porque Paulo é judeu, mas também é cidadão romano por nascença. Paulo se apresenta a Festo, decorrido 2 anos em que os líderes ainda planejavam matar Paulo. Paulo ficou preso durante esses 2 anos, mas assim que Festo toma posse como um novo governador, ele logo quer resolver o problema de Paulo, que ele não sabia qual era a situação, queria ouvi-lo. Os judeus que estão ali planejando matar Paulo, eles sugerem que Paulo seja transferido para Cesareia, aonde eles pudessem, no caminho, armando uma nova emboscada, tentar matar Paulo. Esse plano é frustrado, porque Festo viu no apelo de Paulo uma oportunidade para enviá-lo para fora da Judéia. Então ele pensa, bom, eu tirando ele daqui, eu acalmo o ânimo do povo e eu fico bem tanto com os judeus, os líderes judaicos, e fico bem com o pessoal de Roma. Só que nessa ideia de levar Paulo para Cesareia, a situação não fica tão tranquila assim e aparece no cenário uma possibilidade de Paulo então solicitar a presença dele diante de César Augusto. Não que César fosse julgá-lo, mas a corte suprema lá poderia julgá-lo e ele estaria cumprindo o propósito do coração dele. O desejo do coração de Paulo, por decreto de Deus, é que ele fosse a Roma e ali pregasse. Quando a gente olha para Romanos 1:10, a gente vê Paulo na introdução da carta aos Romanos falando sobre isso. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para visitar-vos. Paulo está escrevendo essa carta de Romanos para preparar o caminho para que ele pudesse estar juntos ali. Uma lição que fica para a minha vida nesse episódio do capítulo 25 é: nós precisamos conhecer nossos direitos perante a lei e exercê-los. Paulo conhecia profundamente os seus direitos como cidadão romano, ele conhece a lei judaica, está pregando o evangelho sem infringir nenhuma das leis judaicas, mas ele também sabe dos direitos que ele tem como cidadão romano. Isso me chama a atenção. Rei Agripa, nesse momento, vai visitar Festo para congratular-se com ele. Rei Agripa está em Jerusalém e vem visitar Festo junto com sua esposa Berenice. Tem algo interessante na vida do rei Agripa. O rei Agripa, ele é descendente de Herodes o Grande. É uma família historicamente muito política e de muita influência dentro do contexto de Jerusalém e todo o contexto de César. Agripa, ele é da descendência judaica e ele poderia ajudar a esclarecer o caso de Paulo. Quando Festo está diante de Paulo, Festo é um romano, não conhece nada das leis judaicas, mas ele precisa de alguém para auxiliá-lo. Como ele vai enviar Paulo a Roma sem ter algo claro, evidente, a quem ele pudesse, então, escrevendo para Roma, explicar a situação? Ele pede ajuda, então, a rei Agripa e rei Agripa o ajuda. Agripa ficou curioso e desejou ouvir Paulo pessoalmente. No capítulo 25, versículo 22, nós lemos isso. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. E aí fica planejado, no dia seguinte, toda aquela pompa, reúne todas as autoridades, está ali o rei Agripa, está ali os oficiais, e Festo então apresenta Paulo como sendo inocente. Eu não vejo nesse homem nenhum crime. Ele procura e vê, olha, o problema deles é de picuinha ou religiosa. Eles estão acusando Paulo de ter profanado o templo, o que não aconteceu, de ser um desordeiro, o que na verdade Festo está vendo que não é. E ele percebe que
para enviá-lo para César, que é o pedido de Paulo, ele tinha que ter motivos. Quais os motivos? Ele ia escrever para César falando de Paulo, em quem ele não achou nenhum crime. Por isso, então, ele apela que o rei Agripa o auxiliasse nessa petição e o encaminhasse a Roma. Uma outra lição que fica para mim nesse episódio do capítulo 25 é que, ao invés de reclamarmos das circunstâncias, nós precisamos aproveitar as oportunidades para falar das boas novas. Paulo não reclamou de estar preso, Paulo não reclamou de ficar preso 2 anos, não reclamou de voltar à presença de autoridades como Festo e os líderes judaicos e agora diante do rei Agripa. Aliás, ele prega o evangelho para o rei Agripa, muito embora o rei Agripa caçoe, seja bem zombador. No capítulo 26, no próximo episódio, nós vamos ver com detalhes essa história. Embora Paulo esteja ali para testemunhar do evangelho de Cristo, ele não reclamou de nenhuma dessas situações. Cada oportunidade que Paulo tinha para testemunhar do que Deus havia feito na sua vida, ele não perdia tempo e com autoridade abria sua boca e pregava o evangelho. Essa lição fica para mim. Aproveitar as oportunidades em vez de reclamar. Algumas circunstâncias que Deus permite na nossa vida, na verdade, são oportunidades que Ele está nos dando para testemunharmos do seu amor. Por isso que Paulo é um homem de uma cabeça fora do contexto, muito superior ao seu tempo. Ele não está preocupado com circunstâncias. Circunstâncias nunca foram um ladrão de alegria na vida de Paulo. Quando a gente termina esse episódio, a gente termina olhando que foi acordado o seguinte, versículo 26 e 27. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença e mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. E aí nós vamos entrar no próximo capítulo, quando o rei Agripa vai interrogar Paulo, e Paulo traça um diálogo muito bonito com ele. Mesmo assim, ele permanece firme e duro e não reconhece Cristo, embora teve oportunidade para isso. No dia do juízo final, certamente rei Agripa será julgado por essa questão. Fique comigo para o próximo episódio. A gente não pode parar aqui, a história agora vai tomar uma reta final, Atos dos Apóstolos, e nós vamos ver o grande episódio de Deus permitindo que Paulo agora testemunhe do evangelho ao rei Agripa, uma outra autoridade que precisava ouvir as verdades das boas novas. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Continue lendo o livro de Atos. Se você é novo aqui, veja os episódios anteriores e traga lições práticas para a sua vida. O que nós estamos fazendo é um resumo do livro de Atos dos Apóstolos, pontuando verdades bíblicas que vão trazer esperança para a nossa vida e consolidar também a nossa fé. Esse é o meu desejo, esse é o meu objetivo e eu espero que você esteja aprendendo. Faça um comentário, deixa aqui um comentário sobre o que você tem aprendido em Atos dos Apóstolos. Compartilhe, se inscreva no canal, deixe o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa entregar a mais pessoas. Isso nos ajuda a impulsionar o nosso canal e agradeço você por sua audiência e por sua presença conosco. Tenha um bom dia, Deus te abençoe, uma feliz tarde, uma boa noite, se você está me assistindo à noite. E não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp também. Um forte abraço, tenha sempre esperança.